Ó, eu não falei que o STF ia começar a retalhar os aliados do Arthur Lira e a coisa foi rápida. Eu pensei que ia demorar uma semana, duas, que o negócio ia antes. Não, o STF ia, bum, a jato. O que aconteceu? O Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro, do partido, ele é do Partido Progressista, aliado do Arthur Lira e do Ciro Nogueira, talvez um dos maiores ladrões da história do Brasil. O Ricardo Barros, ele entrou com habeas corpus no STF. Por quê? Porque tem um delegado da Polícia Federal que está investigando um esquema do Ricardo Barros e esse delegado quer prender o Ricardo Barros. Ele quer porque quer prender o Ricardo Barros e ele é aliado do Sérgio Moro. Esse delegado foi colocado no cargo pelo Sérgio Moro e o Bolsonaro não consegue interferir nessa investigação. Não tem como. É o delegado na investigação, ele está mantido. E o Ricardo Barros tem informações de mais de uma fonte de que esse delegado quer prendê-lo. Ok, qual é o esquema? O esquema é um roubo de dinheiro público de 20 milhões em remédios para doenças raras. Eu falei aqui algumas vezes desse esquema. É um esquema envolvendo o mesmo pessoal que o Ricardo Barros tentou usar para roubar 1 bilhão e 700 milhões naquela vacina da Covaxin. Lembra do Maximiano? Foi depois na CPI, de uma empresa chamada Global. Pois bem, já eu explico esse esquema do Ricardo Barros. Mas o que acontece? O Ricardo Barros entrou com um pedido de habeas corpus preventivo no STF para que a Polícia Federal não possa prendê-lo e para tentar afastar o delegado do caso. Pois bem, já foi derrotado. O STF pautou em tempo recorde e são 5 ministros, é a primeira turma do STF que está julgando isso. Dos 5 ministros, 3 já votaram contra o Ricardo Barros, então não interessa o voto dos outros 2. Faltam 2 dias, vai até a meia-noite de domingo, o tempo para os ministros votarem no plenário virtual. Mas o Ricardo Barros já teve uma derrota e ele pode ser preso a qualquer momento. O delegado tem agora, ele tem carta branca se ele quiser amanhã ir com a Polícia Federal na porta do Ricardo Barros e prendê-lo, ele pode. Olha só o tamanho da bomba que o STF joga no colo do Arthur Lira, do Ricardo Barros e desse pessoal que está protegendo os bolsonaristas. Eu vou te explicar aqui todo esse caso para você entender. E engraçado, isso deveria ser matéria. Líder do governo Bolsonaro, que pode ser preso a qualquer momento, deveria ser matéria de Jornal Nacional. Matéria de 10 minutos, mostrando o esquema de corrupção. Até porque boa parte desse esquema de corrupção aconteceu durante o governo Bolsonaro e os mesmos atores, Ricardo Barros, Maximiano, continuam atuando no governo Bolsonaro. Eles continuam firmando contratos, tudo mais, tentaram roubar com a Covaxin, mas não, nada. O Jornal Nacional fala sobre a guerra na Ucrânia, critica alguma declaração do Lula aqui e ali, tenta falar que é a culpa da inflação. Isso está no Jornal Nacional, 2 dias atrás. Inflação é culpa da guerra na Ucrânia. Essa é a Globo, essa é a grande mídia que já tá louquinha para embarcar no bolsonarismo. Eu vou te explicar isso aqui, mas antes, um segundo. Se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. É o que eu falo. A grande mídia já embarcou no... Eu falei que tá prontinho, não, já embarcaram no bolsonarismo. Inclusive, eles estão com uma estratégia que é o seguinte. Eles pegam qualquer discurso do Lula de 2, 3 horas, e aí eles pegam um trecho de 20 segundos para falar: ó, o Lula falou besteira. Essa besteira do Lula vai fazer as pessoas votarem no Bolsonaro. Isso que o Lula falou vai fazer as pessoas votarem no Bolsonaro. Quer dizer, o Bolsonaro tá falando besteira desde antes de ser eleito. Ele fala besteira todos os dias. As besteiras do Bolsonaro nunca, segundo a análise da grande mídia, nunca fazem as pessoas votarem no Lula. São alguma coisa que o Lula fala fora de contexto que vai fazer as pessoas votarem no Bolsonaro. Como se, nossa, o Lula tem um governo tão bom, o Bolsonaro tem um governo tão ruim, mas nossa, o Lula falou que o Zelensky é culpado também pela guerra na Ucrânia, tanto quanto o Biden, e o Putin. Ah, não. Eu prefiro 4 anos mais de Bolsonaro, prefiro ditadura. Faz sentido pra você? Realmente não faz, mas é o que a grande mídia tá tentando implantar na cabeça das pessoas e tá convencendo muita gente que acha que, nossa, agora a coisa tá feia. Não tá. Pois bem, se você sabe que a grande mídia mente, inscreva-se aqui no canal, que aqui a gente fala a verdade, que eles não falam. Lá é assim, todo mundo tem que ter a mesma opinião. Todos. Quem tem uma opinião um pouquinho diferente na grande mídia é escorraçado. Eu vi esses dias no Globo News, tava um comentarista discutindo, ele falou: olha, o Lula não perde votos ao falar o que ele falou sobre o Zelensky. Pô, a Helene Cantanhede, lá no Globo News, olha, ela ficou louca, ela ficou aos gritos com o comentarista, aí tiraram o cara do ar, aquele jamais vai ser chamado de novo para o Globo News, que ousou falar diferente da narrativa, só para que você saiba. Por isso inscreva-se aqui. Agora vamos falar do Ricardo Barros, do que está acontecendo
entre o STF, o Arthur Lira e o governo Bolsonaro. Olha só, eu falei aqui há alguns dias, o STF está cobrando a cassação dos deputados bolsonaristas, principalmente do Daniel Silveira. O STF percebeu que o Arthur Lira está segurando esses pedidos. Eu ainda falo, nossa, santa ingenuidade, STF. 2 anos segurando a cassação da Bia Kicis, 1 ano e meio segurando a Carla Zambelli. E o STF percebeu só agora. Pô, parabéns, hein, ó. Prêmio Inteligentes do Ano para vocês aí do STF. Pois bem, antes tarde do que nunca. Então, eu até falei, ó, vão para cima dos aliados do Arthur Lira, essa é a primeira etapa. Depois eles vão começar a cortar o Bolsolão, e eles vão cortar da maneira mais dolorosa possível para Arthur Lira, e não vai ser de uma vez só, vai ser pouco a pouco. Por que pouco a pouco? Porque cada parte do processo, o STF ganha poder de barganha. Então, isso vai começar a acontecer. Ok, foram para cima do Ricardo Barros. Ricardo Barros, para quem não sabe, ele é líder do governo Bolsonaro. O líder do governo, ele é um cargo que ele tem várias prerrogativas que são positivas para o líder do governo. Por exemplo, ele tem muita verba de gabinete, muito mais do que os outros. Ele pode contratar assessores extra. Então imagina que cada deputado tem aí R$120 mil mensais para contratar assessoria parlamentar. O Ricardo Barros, além desse dinheiro, tem o dinheiro da verba do governo. Ele tem um gabinete extra, um dos maiores gabinetes da Câmara dos Deputados é o do líder do governo. Ele tem prerrogativa de falar quando ele quiser. Enquanto os outros deputados, cada um pode falar só 3 minutos por sessão, o Ricardo Barros pode falar 15. Fora os 3, ele pode falar mais 15 por ser líder do governo. Ele indica a gente para a comissão, enfim, é um cargo muito importante. Foi indicado pelo Bolsonaro. Ele, Ricardo Barros, está enrolado. Em vários casos ele está enrolado, mas tem um que ele está um pouquinho mais enrolado. É uma investigação que corre sobre remédios para crianças com leucemia. Leucemia, para quem não sabe, é um tipo de câncer no sangue. Pois bem, também dá em crianças, em adultos. Qualquer câncer dá em crianças e em adultos, mas leucemia também é comum em crianças, um pouquinho mais até do que outros tipos de câncer. Tá. O que acontece é que crianças com leucemia precisam de um tipo de remédio para curar a leucemia. O que o Ricardo Barros fez? É uma coisa que depois ele usou, no mesmo esquema para a Covaxin. O que ele fez? Lá atrás, quando ele era ministro da Saúde, no governo Michel Temer, enquanto as pessoas falavam, fora Dilma, por mais saúde, mais educação, colocaram lá o bandidão com uma verba de 100 bilhões para roubar do Ministério da Saúde. O que ele fez? O Ministério da Saúde parou de comprar esses remédios. Por que Thiago parou de comprar esses remédios? Ele queria matar as criancinhas? Não tá nem aí para matar a criancinha. Pois bem, o que ele queria era o seguinte, quando para de comprar o remédio, começa a ter escassez. Se tem escassez de remédio, o Ministério da Saúde tem uma desculpa para falar, tá tendo escassez. Preciso comprar urgentemente, as criancinhas vão morrer. Então ele tinha uma desculpa, o Ministério da Saúde, para fazer o seguinte, para comprar o medicamento sem licitação. Licitação é quando o governo chega e fala assim, tem aqui um edital, um documento, laboratórios, preciso do remédio tal. Como vocês me fornecem? Quantos vocês podem me fornecer? Por qual preço? Qual data de entrega? Quanto? E aí, compra-se o do melhor custo-benefício. Só que licitação não é bom para quem quer pegar dinheiro público, né? Claro que não. O bom é comprar escolhendo a dedo de quem você vai comprar. Melhor ainda, se você comprar o mesmo remédio que você comprava por 10, você poder comprar escolhendo a dedo por 100 de um amigo seu. Pois bem, tem um amigo do Ricardo Barros chamado Maximiano. Maximiano tinha uma empresa chamada Global. Essa empresa fazia o quê? A intermediação na compra de remédios. Então o Ministério da Saúde começou a comprar, sempre pagando adiantado, da Global, esses remédios para leucemia. Enquanto isso, ainda como ministro da Saúde, Ricardo Barros começou a emitir, ele tem esses dados, a emitir notas, emitir comunicados para pais de crianças com leucemia, dizendo, tem que pressionar a Anvisa para liberar esse remédio. Porque, para liberar essa compra, porque, senão vocês vão ficar sem remédio. Então os pais fizeram associações e tudo mais para pressionar a Anvisa para aceitar a compra do remédio via intermediário. E aí o que aconteceu? O mesmo remédio que custava, vamos supor, 10, o Arthur Lira começou a comprar dessa empresa chamada Global, desse rapaz chamado Maximiano, que apareceu muito na CPI da Covid, começou a comprar por, vamos supor, por 100. Por 10 vezes mais do que o valor que deveria ser comprado. E aí, esse Maximiano fazia o quê? Ele comprava o remédio por 10 e vendia para o governo por 100. Ganhando sempre adiantado. O governo tinha que pagar adiantado, porque senão a empresa dele não ia ter dinheiro para comprar o remédio. Tá. Olha como o esquema já é todo bem pensado. A parte da escassez, a parte de convencer os pais das crianças a se organizarem para cobrar da Anvisa, e aí a parte de cobrar da Anvisa. Anvisa, vocês têm que liberar essa compra porque está faltando remédio. É o mesmo remédio, o remédio está aprovado, o que não está aprovado é o fornecedor. Aí o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, o remédio não chegava, o remédio não chegou. As criancinhas, muitas delas devem ter morrido, crianças morrendo de leucemia.
por um remédio que o SUS tinha e que parou de ter exatamente para que eles pudessem pegar dinheiro público. O que aconteceu foi que o Ministério Público e a Polícia Federal começaram a investigar e a Polícia Federal descobriu que pelo menos 20 milhões de reais sumiram. 20 milhões de reais sumiram. E o delegado é um delegado que foi colocado ali pelo Sérgio Moro. E esse delegado, ele falou para algumas... Eu não sei se ele falou para algumas pessoas, eu não posso dizer. Mas vazou para algumas pessoas que o delegado quer prender o Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro. O delegado quer porque quer prender o Ricardo Barros a qualquer momento, o quanto antes melhor. E ele já tem, na investigação, ele já tem tudo para que ele possa prender o Ricardo Barros. Vamos lembrar, aliado do Sérgio Moro, ele é daquele tipo que primeiro prende e depois pergunta. Mas nesse caso não precisa nem perguntar. Tá, o que acontece? O Ricardo Barros se desesperou. Ele entrou com um pedido de habeas corpus no STF. Falou, ó, habeas corpus preventivo. Para quem não sabe, habeas corpus preventivo é para caso a polícia chegue na casa dele algum dia, ele fala, não, tem habeas corpus, você não pode me prender. Acabou. Ok. O pedido caiu nas mãos do Alexandre de Moraes. Isso de quem, né? O Alexandre de Moraes falou, não vou te dar o habeas corpus preventivo. E no mesmo pedido ele ainda pedia o afastamento do delegado do caso. Ele falou, não vou te dar o habeas corpus preventivo e o delegado se mantém no caso. Vai ter que ser esse delegado. Pois bem, ele pediu de novo o Ricardo Barros e o pedido foi votado no plenário virtual da primeira turma do STF. Está sendo votado ainda não acabou a votação. São 5 ministros para votarem. O que acontece é o seguinte, o Alexandre de Moraes, a Rosa Weber e a Carmen Lúcia, os 3 já votaram contra o habeas corpus do Ricardo Barros. Isso tudo enquanto o Bolsonaro usava o Daniel Silveira para peitar o STF e o Arthur Lira simplesmente não faz nada sobre o Daniel Silveira, ele não criticou as falas do Bolsonaro, não criticou o golpismo do Bolsonaro, ou seja, o Ricardo Barros é um dos maiores aliados do Arthur Lira. E aí, faltam os votos do Dias Toffoli e do Barroso. O Toffoli, para mim, é uma incógnita, mas o Barroso, eu vou te dizer, vai votar contra. O Ricardo Barros vai ser 4-1 ou 5-0, mas não interessa nem o voto dos dois. Eles têm ainda mais 48 horas para votar. Se os dois votarem mesmo a favor do Ricardo Barros, já era. O habeas corpus dele está negado e o delegado, agora ordem do STF, está mantido no caso. Não dá mais para o Bolsonaro falar, ó, tira esse delegado daqui. Não dá. É ele. E o delegado que prendeu o Ricardo Barros. A coisa tá ruim. Eu vou falar, a coisa tá ruim para o senhor Ricardo Barros. Essa é a primeira. Eu tô falando que o STF vai começar a retalhar os aliados do Arthur Lira. Talvez não Arthur Lira diretamente, pelo menos não ainda. Mas os aliados vão começar a ser retalhados 1 a 1. E aí esses aliados, você não tenha dúvida, vão ligar pro Arthur Lira e falar, ô Arthur Lira, o que a gente faz agora? Aí o Arthur Lira vai ter que ligar para os ministros do STF e falar, ô, o que tá acontecendo? E os ministros do STF vão ligar e falar, pô, você tá aí protegendo o Bolsonaro enquanto o Bolsonaro ataca a gente, não tá? Tá bom pra você? Então vamos ver agora quem é quem. Quem é o bom aqui no jogo. Quando os seus aliados começarem a Polícia Federal bater na porta deles, não reclame. Pronto, agora a briga está formada. O STF finalmente entrou na briga, né? Porque eu via que quando era governo Dilma, governo Lula, o STF era tigrão. Aí ia lá, prendia senador, metia a Polícia Federal dentro do Senado pra meter o pé na porta, arrombar a porta de gabinete de senador do PT. Aí prendia primeiro, perguntava depois. O STF permitindo tudo, inclusive dando algumas das ordens. Aí agora, não. Agora o STF é o quê? Como diria o Zeca Dirceu, era tigrão, agora é tchutchuca. Agora não, tem muita tensão, vamos abaixar a tensão. Não, começa a ir pra cima pra ver se o Arthur Lira não afina, se o Arthur Lira não começa a colocar pra frente a cassação dos bolsonaristas. É ruim eleitoralmente pro Bolsonaro, problema dele. Quem mandou atacar as instituições? Então agora o jogo mudou de patamar. Vamos ver agora os próximos passos. Não tenha dúvidas de que deve estar a coisa borbulhando em Brasília. O telefone do Arthur Lira, do Ricardo Barros, de outros aliados que estão com medo, que não é só o Ricardo Barros, são 30 deputados do Centrão que tem investigação no STF. 30! A coisa tá ruim para eles. Não tava porque esses processos estavam completamente parados. Agora, pelo visto, como você vê, as coisas estão andando. A ver os próximos passos. Eu vou falar, nessa fogueira, Thiago, jogo é gasolina. Vamos lá, aqui. Mostrar nosso carro de som em Divinópolis, Minas Gerais. Brasil, sua família é só comprando mansão, enquanto o brasileiro sofrendo com a inflação. E o desemprego deixa o povo em alvoroço. Já tem muita gente até na fila do osso. Tira esse cara daí, tira esse cara daí. Tira esse cara daí, tira esse cara daí.
cara daí. Tira, 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 tira esse cara daí. Tira esse cara daí. Tira esse cara daí. Tira, 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 tira esse cara daí. Tira esse cara daí. Tira esse cara daí. Tira, 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 tira. Pois bem, quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo aqui tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, também deixa as minhas outras redes sociais. Vamos continuar indo para cima desses bandidos bolsonaristas que nós venceremos, viu? Falou!